E na primeira segunda-feira do ano, ao vivo, doutor Alberto Santos com a gente. Abraço, doutor. Saúde. Saúde sempre. Felicidades. Bom ano para todos nós. É verdade. Vamos lá. Todas as mulheres podem fazer esse procedimento, tipo de mudar o seu ciclo menstrual ou de querer tentar retardá-lo, doutor? Bom dia, mais uma vez, bem-vindo e vamos embora, o ano começou para valer. Começou com tudo. Bom dia a todos e é sempre uma honra estar aqui com vocês. É possível para a maioria das mulheres fazerem esse tipo de procedimento, sim. No entanto, ela tem que se encaixar no perfil de mulheres que possam ser submetidas à exposição a hormônios femininos, né? Do ponto de vista sintéticos. Tá? Ou seja, aquela pessoa que agora, nesse momento, está ouvindo essa entrevista e assistindo essa entrevista, ela vai pensar, então eu quero que seja de forma natural. Não existe. Essa é a primeira lição da manhã, no ponto de vista da saúde. Não existe nenhum método natural que você possa adiar ou programar a sua menstruação. Você tem que ter um profissional lhe auxiliando para que possa ser feito a melhor escolha do método para isso. Doutor, por que as mulheres pretendem isso? Mudar ciclo ou então retardá-lo? Por que essa procura, por que essa busca? Já existe um estudo, Douglas, mundial relacionado a essa sua pergunta. 40 a 45% das mulheres, mundialmente falando, têm o desejo de não menstruar. Isso é algo delas, devido às suas demandas do dia a dia, ao trabalho, às performances do ponto de vista laboral. No entanto, nós, que somos privilegiados em morar numa terra onde o pessoal vem passar as férias, em Alagoas, a maioria das pessoas querem curtir suas férias sem um problema da menstruação que traz. O fluxo menstrual, pode vir absorvente, elas querem tomar banho de piscina, tomar banho de mar, sem ter os problemas que a menstruação pode trazer. É com essa base que a maioria das mulheres, de forma muitas vezes muito comum, procura o seu ginecologista para pedir para ela não menstruar naquele período. Então ela teria um compromisso e fala, não, eu não quero menstruar daqui a uma semana. Exatamente. Eu quero retardar. Exato. Então isso é feito de forma sintética, mas só em consultório. Consultório. Existe, e esse é um grande alerta, existe nas redes sociais a liberação de alguns nomes comerciais para se fazer. Existe até uma receita de bolo que o nosso conselho e a própria Anvisa, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a própria Anvisa proíbe que seja divulgado. Por quê? Quais os riscos, então, de se fazer sem o acompanhamento médico, doutor? Por quê? Porque lembra que eu falei no início agora da nossa conversa? Existe uma minoria de pessoas que não poderão utilizar esse tipo de procedimento. Para isso, você tem que estudar cada pessoa. Além disso, existe um tipo de mulher para cada medicação. Existe um padrão que eu possa ter feito. Por exemplo, mulheres que têm muita acne, mulheres que têm uma tendência a reter peso, mulheres que têm lipedema, mulheres hipertensas, os tipos de hipertensão, mulheres que têm alteração hepática, mulheres que têm alteração renal, mulheres que têm alteração de coagulação, histórias de AVC, histórias de problemas cardíacos e por aí vai. Então, você tem que selecionar muito bem essas pacientes para que elas possam ter acesso a essa tecnologia. Doutor, e é algo muito sério, muito grave, porque se a gente fala da primeira menstruação da mulher, que a natureza, né, escolheu aquele ciclo, aquele período para isso, retardar ou então mudar esse ciclo, mexe com algo que vem desde lá, seus 10, 11, 12 anos, a sua primeira menstruação. Então, por isso, tem estudos também relacionando isso, que não traz prejuízo quando é feito de forma correta. Não traz prejuízo algum quando é feito de forma muito correta. E quem é que vai fazer de forma correta? O ginecologista. Você tem que procurar o seu ginecologista ou aquele ginecologista que você possa ter uma confiança, mesmo que ele não seja ainda o seu ginecologista, porque ainda existem casos que você não tem o seu ginecologista
seu que já lhe acompanha, mas que você procure um profissional sério, um profissional que tenha a experiência com lidar com esse tipo de procedimento e que possa lhe conduzir. Se você fizer de forma correta, utilizar a tecnologia correta, você for daquelas que foram selecionadas para fazer isso, não vai trazer prejuízo nenhum. É caro fazer isso, doutor? Não. Tipo, primeiro retardar e depois mudar o seu ciclo? Não, não é caro coisa nenhuma. E até na rede SUS você pode fazer, desde que você siga uma regra. O problema, Douglas, é que as mulheres querem fazer isso uma semana antes. Por exemplo, eu vou ter uma viagem para semana que vem. Doutor, eu não queria menstruar. Não, não é assim. Porque depois que o seu corpo já se preparou para se menstruar, que isso leva no mínimo uns 15 dias antes, você não vai ter como parar esse processo. Começou o ciclo de preparação para menstruar, você não tem como mais parar. Para que você tenha um sucesso nesse procedimento, você tem que começar um ciclo antes. Vamos traduzir isso? Se você vai querer viajar no dia 1º de dezembro e sua menstruação, ela sempre ocorre nesse período, você tem que começar um ciclo antes, um mês antes, na menstruação anterior. Então, no primeiro dia da menstruação anterior, você começa a tomar essa medicação, tá? Para que você possa gozar dos benefícios dessa medicação no mês seguinte. E preparar todo o seu corpo E para preparar tal. todo o seu corpo. A gente falou do retardo. E agora, por que as mulheres buscam os médicos ou rede social de forma errada, internet aí, para mudar o ciclo, doutor? Também seria a mesma coisa? Exato. Porque retardo pode ser uma viagem, pode ser uma festa. Exatamente. Mas o ciclo é por quê? Por quê? Primeiro, sintomatologias. Tem um grande grupo de pacientes que não suporta menstruar porque elas ficam fadigadas, elas ficam irritadas, Dores. ela baixa muito a sua performance laboral ou até mesmo as suas relações interpessoais, Douglas. Então elas querem mudar o seu ciclo. Em vez de você estar ali sangrando 7 dias, 5 dias, ela pode sangrar 2, 3 dias ou até mesmo sangrar de 3 em 3 meses. Já existe essa tecnologia também. Ou simplesmente fazer com que você não sangre mais. Existe essa tecnologia que você só vai voltar a sangrar por menstruação se você for um dia pensar em reprodução. E tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque você está mexendo com hormônios. Hormônios. E detalhe importante, não pode ser aquele que a sua vizinha usa, não pode ser aquele que a sua irmã usa e que deu certo. Pode ser que possa dar certo. No entanto, cada mulher tem um perfil, cada mulher tem um tipo de anticoncepcional. E para a gente fechar, doutor, pode ser a mulher em qualquer idade buscar essa alteração? Pode ser. Retardo ou alteração do ciclo? Pode ser mulher em qualquer idade reprodutiva, porque a menstruação só ocorre na idade reprodutiva. No entanto, você pode ter um sangramento fora da idade reprodutiva que não é menstruação. Por isso que a gente sempre diz, toda menstruação tem sangramento, mas nem toda sangramento é menstruação. Doutor, muito obrigado. Sempre uma honra. Pela aula espetacular que você traz pra gente, pra nossa audiência aqui, todas as segundas-feiras. Um abraço, doutor Alberto Sandes. Saúde, tá? Feliz, querido. Felicidade sempre. Abraço pro senhor.